Lara e Marcos estavam juntos há 10 anos. Uma década inteira de parceria que, para Lara, representava a base sólida de toda a sua vida adulta. Eles se conheceram quando ela tinha apenas 20 anos, em uma festa de faculdade onde ele apareceu como amigo de um amigo. Marcos trabalhava em uma construtora como engenheiro júnior na época, e Lara ainda cursava administração, um curso que abandonou no 3º ano para se dedicar integralmente ao relacionamento e, posteriormente, à casa que dividiam. Durante esses 10 anos, Lara construiu sua rotina em torno de Marcos. Acordava cedo para preparar seu café, organizava suas roupas, cuidava de cada detalhe do apartamento. Mas nos últimos 2 anos, algo havia mudado dentro dela. O vazio das tardes solitárias a levou de volta para a cozinha, onde descobriu uma paixão adormecida: a confeitaria. O que começou como uma distração virou obsessão. Lara passava noites estudando técnicas francesas, aperfeiçoando receitas de doces gourmet, mergulhando em vídeos sobre temperagem de chocolate e montagem de bolos estruturados. Ela havia investido nisso o único dinheiro que era verdadeiramente seu, uma pequena herança de R$ 15.000 que sua avó materna lhe deixara. Sem consultar Marcos, matriculou-se em um curso de alta gastronomia, aos sábados, que custava quase metade daquele valor. Era seu segredo, seu sonho, sua identidade ressurgindo. Mas Marcos zombava sutilmente sempre que ela mencionava a possibilidade de transformar aquilo em um negócio. Passatempo caro, ele dizia, revirando os olhos. Você sabe quanto custa abrir uma confeitaria? Esquece isso, Lara. É coisa de gente que tem dinheiro sobrando. Sua melhor amiga, Sofia, sempre foi seu porto seguro. Elas se conheciam desde os 14 anos, quando dividiram a mesma carteira na 8ª série. Sofia era bagunceira, Lara era organizada. Sofia era impulsiva, Lara era cautelosa. Mas eram inseparáveis. Passaram pela adolescência juntas, compartilhando segredos, crises existenciais e os primeiros amores. Quando Lara conheceu Marcos, foi Sofia quem deu o aval. Esse é diferente, Lara. Vai fundo. E Lara foi. Sofia permaneceu solteira ao longo dos anos, colecionando romances fracassados que sempre terminavam em lágrimas na cozinha de Lara. Ela chegava de madrugada, chorando por mais um namorado que a traiu ou simplesmente desapareceu, e Lara a acolhia com chá e bolo. Você é minha irmã de verdade, Sofia dizia, abraçada a ela. Não sei o que seria de mim sem você. E Lara acreditava. Acreditava tanto que nunca percebeu os olhares de Sofia para Marcos, os comentários ambíguos, as visitas que se tornaram frequentes demais. Sofia era a única que incentivava o sonho de Lara. Seus doces são ouro puro, dizia, lambendo o dedo após provar um brigadeiro gourmet. Você precisa vender isso. Sério, Lara, você tem talento de verdade. Marcos não entende nada. Aquelas palavras eram bálsamo. Lara sentia que tinha pelo menos uma pessoa que acreditava nela. A primeira rachadura na relação com Marcos começou de forma quase imperceptível. Há cerca de 4 meses, ele começou a ter reuniões de última hora, com mais frequência. Chegava em casa tarde, com o rosto cansado e respostas evasivas. Investiu em um perfume novo, um importado que Lara nunca ouviu usar antes. Comprou roupas diferentes, mais modernas. Lara, ingênua e apaixonada, ficou até feliz. Ele está se cuidando. Talvez esteja querendo impressionar os chefes para uma promoção, pensava, animada. Mas a intuição feminina começou a incomodar. O celular de Marcos, antes deixado casualmente sobre a mesa, agora era guardado como um tesouro. Ele levava para o banheiro, mantinha sempre virado para baixo e ficava irritado com qualquer pergunta inocente. Por que você é tão paranoica? Rebatia quando Lara perguntava com quem ele conversava. Você está ficando sufocante. Lara engolia a mágoa e se culpava pela desconfiança. A grande descoberta aconteceu na festa de 30 anos de Sofia. Lara havia passado a semana inteira preparando um bolo espetacular para a amiga. 3 andares, cobertura de buttercream suíço em degradê de rosa, flores de açúcar modeladas à mão, recheio de mousse de frutas vermelhas com calda de champanhe. Era sua obra-prima.
Cada detalhe foi pensado com amor e técnica. Ela queria provar para Sofia e para si mesma que tinha talento de verdade. No dia da festa, Lara teve um problema de última hora com a montagem. Uma das camadas começou a escorregar e ela precisou refazer a estrutura interna. Chegou ao salão de festas 1 hora atrasada, carregando a caixa do bolo com todo o cuidado do mundo. Suas mãos tremiam, não de nervosismo pela entrega, mas de orgulho. Aquele era seu melhor trabalho. Assim que entrou no salão, percebeu que Sofia estava estranhamente tensa. A amiga a viu, arregalou os olhos por um segundo e desviou o olhar rapidamente, virando-se para cumprimentar outros convidados. Estranho, pensou Lara. Procurou por Marcos e o encontrou afastado da festa, na varanda externa, com o celular no ouvido. Discretamente, ainda segurando o bolo, Lara se aproximou da porta de vidro que dava para a varanda. Ia dar um susto nele, brincar que ele nem percebeu sua chegada, mas parou ao ouvir uma segunda voz. Uma voz que ela conhecia desde os 14 anos. O ar sumiu dos seus pulmões. Marcos e Sofia estavam brigando em sussurros tensos, próximos demais um do outro. Lara ficou paralisada atrás da porta entreaberta, o bolo pesando em seus braços. Eu não aguento mais essa situação. A voz de Sofia estava rouca, desesperada. Você prometeu, Marcos. Você disse que ia terminar com ela. Faz 4 meses. 4 meses que estamos nessa mentira. O coração de Lara desabou dentro do peito. Abaixa a voz. Marcos sibilou, olhando para os lados. Eu vou terminar, já falei. Só estou esperando ela se acalmar com essa história ridícula de confeitaria. Se eu terminar agora, ela vai achar que é por causa do dinheiro da herança que ela gastou. Não quero parecer o vilão. Você é o vilão. Mas Sofia rebateu, e havia lágrimas em sua voz. Nós dois somos. Eu traí minha melhor amiga, Marcos, minha irmã, e você fica aí calculando a melhor forma de abandoná-la? Eu não estou calculando. Estou sendo estratégico, diferente de você, que vive tendo chiliques e querendo que eu conte tudo de uma vez. Lara não precisou ouvir mais nada. Seu corpo inteiro tremia. O baque não foi apenas a traição de Marcos, mas a punhalada profunda de Sofia. Sua irmã, sua melhor amiga, a pessoa em quem ela mais confiava no mundo. As memórias inundaram sua mente em flashes dolorosos. Sofia dormindo em sua casa. Sofia chorando em seus braços. Sofia elogiando seus doces enquanto elogiava também o homem que Lara amava. Foi então que aconteceu. O bolo de 3 andares, aquela obra-prima de uma semana inteira de trabalho, escorregou das mãos trêmulas de Lara. Pareceu acontecer em câmera lenta. A caixa se abrindo, o bolo deslizando, as flores de açúcar se despedaçando no ar, e finalmente o estrondo ensurdecedor contra o piso de madeira do salão. A música parou. Todas as conversas cessaram. 80 pares de olhos se voltaram para Lara, que estava congelada, com as mãos ainda estendidas onde o bolo estivera segundos atrás. Marcos e Sofia apareceram correndo da varanda. Quando viram Lara ali, parada no meio dos destroços de buttercream e massa, o sangue fugiu de seus rostos. Sofia levou a mão à boca. Marcos ficou pálido como a morte. Lara. Sofia deu um passo à frente. Deixa eu te ajudar a... Não. A voz de Lara saiu baixa, mas firme. Não encosta em mim. O silêncio no salão era sepulcral. Todos perceberam que aquilo não era apenas sobre um bolo que caiu. Lara olhou diretamente para Marcos, depois para Sofia. Seus olhos estavam secos. A dor era grande demais para lágrimas. Vocês merecem um ao outro, ela disse, e sua voz ecoou no salão silencioso. Eu só queria que vocês tivessem tido coragem de me contar antes de eu desperdiçar minha melhor receita com uma traidora. Ela virou as costas, pisando nos destroços do bolo, seu talento despedaçado no chão, e saiu do salão sob os olhares chocados de todos os convidados. Ninguém a seguiu. Ninguém disse nada. Aquele foi o momento de maior humilhação na vida de Lara, e o último em que ela seria aquela mulher ingênua e confiante. O som do bolo atingindo o chão era para Lara
o som da sua vida inteira desmoronando. Cada camada que se despedaçou contra o piso representava uma década perdida, uma amizade destruída, uma ilusão despedaçada. A humilhação não veio apenas dos olhares atônitos dos 80 convidados que testemunharam sua dor exposta, mas daquele breve e desesperado momento em que Marcos tentou correr atrás dela no estacionamento, gritando justificativas patéticas enquanto Sofia chorava lágrimas que Lara sabia, no fundo da alma, serem completamente falsas. Lara, espera, deixa eu explicar. Não é o que você está pensando. Marcos segurou seu braço, mas ela se desvencilhou com uma força que nem sabia possuir. Me solta. Sua voz saiu calma demais, gelada, e isso pareceu assustar Marcos mais do que qualquer grito faria. Eu não sei como isso aconteceu. Foi um momento de fraqueza, eu juro. Você andava tão distante, tão obcecada com esses doces. Lara o encarou como se enxergasse um estranho. Como não percebera antes o quanto ele era pequeno? Você está me culpando. E... Não é isso. Eu só... Mas Lara já estava entrando no carro. Não disse uma palavra. Apenas ligou a ignição e saiu dali, deixando Marcos sozinho sob a luz amarelada do estacionamento, enquanto Sofia observava de longe, abraçada a si mesma. Lara dirigiu no piloto automático por 40 minutos, até chegar à casa da sua tia-avó Gilda, no interior. Era uma casinha simples, com jardim de rosas e cheiro de alfazema. Tia Gilda tinha 82 anos, era viúva e havia criado 3 filhos sozinha depois que o marido morreu em um acidente de trabalho. Era a única pessoa da família que nunca julgara as escolhas de Lara, que nunca dissera: "Mas você largou a faculdade por causa de homem?" Ou "Quando vão ter filhos?" Quando Lara bateu à porta às 2 da manhã, com os olhos inchados e a maquiagem borrada, Gilda simplesmente abriu os braços. "Entra, minha filha. Chá de camomila ou café forte?" "Forte", Lara respondeu, e desabou no sofá florido da sala. Por 3 dias inteiros, Lara mergulhou no mais profundo luto. Não era apenas a perda de Marcos, embora a dor da traição fosse como um vidro quebrado dentro do peito, cortando a cada respiração. Era a perda de Sofia que a destruía. Como alguém que ela conhecia desde os 14 anos, alguém que dormira em sua casa centenas de vezes, que conhecia todos os seus segredos, todas as suas inseguranças, pôde fazer isso? Como Sofia conseguiu olhar nos seus olhos, aceitar seu consolo, seus bolos, sua amizade verdadeira, enquanto dormia com Marcos? O quarto de hóspedes da tia Gilda cheirava a mofo e naftalina. Mas Lara não se importava. Ela passava horas deitada, encarando o teto rachado, repassando cada memória como quem assiste a um filme de terror pela segunda vez, percebendo todos os sinais que ignorara. As vezes em que Sofia perguntava demais sobre Marcos. As vezes em que ele mencionava, casualmente, que Sofia estava na academia no mesmo horário que ele. As risadinhas que Lara interpretara como cumplicidade de amizade, mas que agora ganhavam um significado sinistro. O gosto de traição era amargo na boca, misturado ao gosto de Billy das poucas vezes em que conseguiu comer alguma coisa. Tia Gilda entrava no quarto de hora em hora, deixando copos de água, torradas, sopa. "Você precisa comer, Larinha. Homem nenhum vale a sua saúde." Mas não era sobre Marcos. Não mais. Marcos, covarde como sempre fora, Lara percebia isso agora, começou a bombardeá-la de mensagens no segundo dia. Ligações que ela recusava, mensagens de áudio chorosas que ela apagava sem ouvir. E-mails longos, cheios de desculpas esfarrapadas. No terceiro dia, ele teve a audácia de aparecer na casa da tia Gilda. Lara estava no jardim, arrancando o mato das roseiras de Gilda, quando ouviu a buzina conhecida. Seu estômago revirou. Marcos saiu do carro, de calça jeans e camisa amarrotada, com olheiras profundas. Parecia que não dormia há dias. "Bom, Lara, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar." "Não temos nada para conversar." Ela continuou arrancando o mato, com mais força do que o necessário.
Foi um erro estúpido. Eu não sei o que deu em mim, mas foi apenas sexo. Não significou nada. Lara largou a pazinha de jardim e ficou de pé, encarando-o. Apenas sexo? Por 4 meses, Marcos. Vocês planejavam um futuro juntos. Não era assim. A Sofia ela ficava insistindo, dizendo que você não me valorizava, que você estava obcecada com essa confeitaria ridícula. Ah, então agora é culpa da Sofia? Lara deu uma risada amarga. Vocês são perfeitos um pro outro mesmo. Nenhum dos dois assume responsabilidade por nada. Lara, eu te amo. Ele deu um passo à frente, os olhos marejados. Eu sei que estraguei tudo, mas a gente pode reconstruir. A gente tem 10 anos juntos. Isso tem que valer alguma coisa. Valia, Lara respondeu, e sua voz estava firme agora. Valia tudo pra mim, mas não vale mais nada. Pode ir embora, Marcos. Ele ainda tentou argumentar, mas tia Gilda apareceu na porta com uma vassoura na mão e uma expressão que não aceitava discussão. O que você não entendeu em pode ir embora, rapaz? Marcos saiu, derrotado, mas as mensagens continuaram. A tentativa de manipulação era tão óbvia que Lara chegava a sentir náusea. Ele não estava arrependido da traição. Estava arrependido de ter sido descoberto, de ter perdido o controle da narrativa, de ter sido exposto publicamente. Sofia também tentou entrar em contato. Mensagens longas, cheias de desculpas, que eram, na verdade, justificativas. Eu nunca quis que isso acontecesse assim. Eu me apaixonei, Lara. Você não sabe como é difícil ficar vendo vocês dois juntos sabendo dos meus sentimentos. Eu tentei me afastar, mas não consegui. Lara bloqueou o número. Bloqueou Sofia em todas as redes sociais, em todos os aplicativos. Apagou 10 anos de fotos juntas. Foi como matar uma parte de si mesma, mas era necessário. O pior, porém, foi o isolamento social que se seguiu. Amigos em comum começaram a se posicionar, ou a não se posicionar, o que era pior. Alguns ligaram para Lara, chocados, solidários, mas outros simplesmente desapareceram, desconfortáveis com o drama, sem saber de que lado ficar. Alguns até ousaram sugerir que talvez houvesse culpa dos dois lados, ou que relacionamentos são complicados. Lara descobriu, da maneira mais dolorosa possível, quem realmente se importava com ela. E a lista era devastadoramente curta. O ponto de virada veio no 4º dia. Lara estava na mesa da cozinha de Gilda, com uma xícara de café frio nas mãos, quando decidiu revisar suas finanças. Precisava saber quanto dinheiro tinha, quanto tempo conseguiria se manter, se precisaria procurar emprego imediatamente. Abriu o aplicativo do banco e seu coração quase parou. A conta poupança onde estava o dinheiro da herança, os 15 mil reais que restaram depois do curso de confeitaria, estava zerada. Lara piscou, confusa. Atualizou o aplicativo. Verificou 2 vezes. Não era erro do sistema. O dinheiro havia sido sacado há 3 meses. Ela rolou a tela trêmula e encontrou a transferência. 15 mil reais para a conta de Marcos, com a descrição empréstimo emergencial. A memória voltou como um soco. Marcos, 3 meses atrás, chegando em casa com uma expressão preocupada. Amor, a gente precisa conversar. Tem um problema sério na construtora. Descobriram um rombo nas contas e estão investigando todo mundo. Eu preciso provar que não fui eu. Preciso cobrir uns valores até a auditoria terminar. É só por algumas semanas, eu juro. Você pode me emprestar aquele dinheiro da sua conta? Lara tinha hesitado. Aquele era o resto da sua herança, seu fundo de emergência, seu sonho. Mas Marcos implorou. Disse que era sobre a carreira dele, sobre não ir preso por algo que não fez. Assim que resolver, eu devolvo tudo, com juros, se você quiser. Ela cedera, porque confiava nele, porque achava que era isso que pessoas que se amavam faziam. Agora, com as mãos tremendo de raiva, Lara pesquisou mais a fundo. Encontrou nos seus e-mails um comprovante automático que havia ignorado na época. O dinheiro de Marcos fora usado para dar entrada no aluguel de um
Com o dinheiro de volta na conta e os papéis do divórcio assinados, Lara não perdeu um único dia com lamentações. A raiva que sentia não era mais aquela dor lancinante e paralisante dos primeiros dias. Havia se transformado em algo diferente, em combustível puro. Era um motor potente que a acordava às 5 da manhã e a mantinha trabalhando até a meia-noite. Cada bolo que ela fazia, cada receita que aperfeiçoava, era uma declaração silenciosa. Eu existo, eu importo, eu sou capaz. Lara mergulhou de cabeça no curso de confeitaria que já havia começado, mas dessa vez com uma intensidade assustadora. Ela não era mais a aluna tímida que fazia anotações discretas no canto da sala. Agora, ela fazia perguntas, desafiava técnicas, experimentava variações. Seus professores perceberam a mudança. "O que aconteceu com você?" perguntou o chefe Rodrigo, o instrutor principal, após Lara apresentar uma sobremesa de chocolate que deixou a turma inteira em silêncio. "Você está diferente." "Eu acordei." Foi tudo que ela respondeu. Mas Lara sabia que fazer bons doces não era suficiente. O mercado estava cheio de confeiteiros talentosos que morriam na praia por falta de visão empresarial. Ela não cometeria esse erro. Matriculou-se em cursos online de gestão de negócios, devorou livros sobre branding e estratégia de mercado, fez workshops intensivos de marketing digital. Dormia 4 horas por noite, com o laptop na cama e tutoriais de SEO tocando no fundo. Tia Gilda observava tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. "Você precisa descansar, Larinha. Seu corpo vai cobrar." "Depois," Lara respondia, sempre depois. "Quando eu tiver a primeira loja aberta. Aí eu descanso." Foi Gilda quem ofereceu a garagem antiga da casa. Um espaço de 50 metros quadrados que há anos acumulava tranqueiras e móveis velhos. "Transforma isso aqui no que você quiser, minha filha. Considera um investimento da sua tia-avó no seu futuro." Lara chorou naquele dia. Foram as primeiras lágrimas felizes em meses. Ela reformou a garagem com as próprias mãos e a ajuda de um pedreiro local. Pintou as paredes de branco imaculado, instalou prateleiras industriais, comprou equipamentos profissionais de segunda mão, montou uma pequena vitrine refrigerada na entrada. O investimento total foi de R$12.000. Ela guardara 3.000 como reserva de emergência. O nome veio numa madrugada insone. Lara estava deitada, olhando para o teto, quando a palavra surgiu completa em sua mente. Doce virada. Não era apenas sobre recomeço ou superação. Era uma declaração de guerra elegante, uma referência ao momento em que sua vida virou de cabeça para baixo e ela decidiu transformar a queda em impulso para o voo. A inauguração da Doce Virada aconteceu em uma terça-feira chuvosa de setembro, 6 meses após a separação. Lara havia planejado algo discreto, apenas abrir as portas e esperar que alguns clientes aparecessem. Mas tia Gilda tinha outros planos. Ela espalhou panfletos pelo bairro, convidou as amigas do grupo da igreja, convenceu o dono da padaria da esquina a divulgar. "Você pode ser humilde, mas eu não vou deixar minha sobrinha abrir negócio em silêncio", ela declarou. No dia da inauguração, Lara acordou às 3 da manhã para preparar tudo. Brigadeiros gourmet de 12 sabores diferentes, mini tortas individuais, cupcakes decorados com flores de buttercream, macarons franceses perfeitamente lisos, brownies de chocolate belga. A garagem transformada cheirava a baunilha, chocolate e possibilidades. Às 9 da manhã, quando ela abriu as portas, havia 15 pessoas esperando do lado de fora. Lara sentiu o coração disparar. Eram vizinhos, amigas de Gilda, algumas pessoas que ela nem conhecia, e então reconheceu 2 rostos no fundo da fila, Juliana e Roberta, antigas colegas de faculdade que haviam sumido após o escândalo na festa de Sofia. "A gente soube da inauguração", disse Juliana sem jeito. "E a gente devia ter te ligado antes, Lara. Desculpa por ter sumido." Lara poderia ter guardado rancor, mas naquele momento, com sua primeira loja abrindo, com clientes reais esperando para comprar seus doces, ela percebeu que rancor era um peso que não precisava mais carregar. "Obrigada por virem", ela disse.
E era sincero. As primeiras semanas foram difíceis. Houve dias em que Lara vendeu apenas 3 ou 4 itens. Teve uma quinta-feira em que ela não vendeu nada e voltou para casa com a vitrine cheia, questionando se havia cometido um erro terrível. Mas ela não desistiu. Ajustou preços, testou novos sabores, fotografou cada produto com luz natural e postou nas redes sociais com legendas cuidadosamente elaboradas. Lara tinha 2 segredos que gradualmente a diferenciaram da concorrência. Primeiro, a qualidade obsessiva. Seus doces eram de uma excelência inegável, fruto da paixão e da dedicação total que antes eram divididas com um casamento vazio e uma amizade falsa. Agora, toda aquela energia estava canalizada para a confeitaria. Ela não aceitava nada menos que a perfeição. Se um bolo não estava com a textura exata, ela refazia. Se a temperagem do chocolate não estava brilhante, ela começava de novo. Clientes comentavam que nunca haviam provado nada igual. Segundo, o marketing ousado. Lara criou uma presença online forte, com fotos profissionais dos produtos e uma narrativa pessoal cuidadosamente construída. Suas hashtags eram a Seja Sua Própria, Fortaleza e Cá o Recomeço Gourmet. Ela nunca mencionou a traição diretamente, mas falava sobre reconstrução, sobre transformar dor em propósito, sobre mulheres que se levantaram das cinzas. Os clientes, especialmente aqueles que conheciam a fofoca, e eram muitos, lotavam a loja não apenas pelos doces, mas para apoiar a mulher que virou a página. A virada definitiva veio 6 meses após a inauguração. Uma jornalista do principal jornal da cidade, Amanda Ferreira, havia provado os macarons de doce virada em um evento corporativo. Curiosa sobre quem os fizera, ela investigou, descobriu a história de Lara, a versão pública elegante, e decidiu fazer uma matéria. A entrevista aconteceu na própria loja. Lara, nervosa, mas determinada, contou sua história com uma eloquência que ela não sabia possuir. Falou sobre a herança da avó, sobre o sonho adormecido, sobre o momento de ruptura que a forçou a escolher entre afundar ou nadar. Não citou nomes, não fez drama barato. Foi digna, inspiradora e real. E o nome Doce Virada? Amanda perguntou. Lara sorriu. Porque a vida dá voltas. E às vezes, a pior queda é o que nos impulsiona para o voo mais alto. A matéria foi publicada numa quinta-feira, ocupando uma página inteira da seção de Cultura e Negócios. O título era Das Cinzas ao Sucesso, como uma confeiteira transformou traição em império de açúcar. A foto mostrava Lara em seu avental branco, segurando uma torre de macarons, com um sorriso confiante que ela não precisou forçar. O efeito foi imediato e avassalador. Na sexta-feira pela manhã, havia fila na porta. O telefone não parava de tocar com pedidos de encomenda. O Instagram da Doce Virada ganhou 3.000 seguidores em 24 horas. Lara teve que trabalhar 18 horas seguidas para dar conta de todos os pedidos, e mesmo assim precisou recusar alguns. Em 2 semanas, ela contratou o primeiro funcionário. Marina, uma jovem de 22 anos recém-formada em gastronomia. Em 1 mês, já eram 4 funcionários. Em 3 meses, Lara assinou o aluguel de um ponto comercial em uma das ruas mais nobres da cidade. Algo que Marcos, com sua construtora medíocre, jamais conseguiria pagar. A segunda unidade da Doce Virada era 3 vezes maior que a primeira. Tinha vitrines iluminadas, mesas para degustação, decoração sofisticada em tons de rosa claro e dourado. A inauguração foi um evento, com influenciadores digitais, imprensa local e mais de 200 pessoas na fila. Lara estava no auge. Mas o destino tinha sua própria versão da vingança reservada para Marcos e Sofia. Eles continuavam juntos, mas quem os via de perto sabia que o relacionamento era tóxico desde o início. O que começara como paixão proibida rapidamente azedou quando a realidade bateu à porta. Sofia descobriu que Marcos não era o príncipe encantado que ela romantizara. Era apenas um homem mediano, inseguro, que a traíra uma vez e poderia trair de novo. Marcos, por sua vez,
percebia que Sofia não era a mulher forte e independente que fingia ser, mas alguém consumido por inveja e insatisfação crônica. O pior, porém, era o fantasma de Lara. O sucesso dela era impossível de ignorar. A doce virada estava em todos os lugares. Anúncios em ônibus, matérias em revistas, posts virais nas redes sociais. Eventos corporativos disputavam seus serviços. Celebridades locais postavam fotos com seus produtos. Lara estava construindo, tijolo por tijolo e bolo por bolo, exatamente o tipo de império que Marcos zombara como impossível. Sofia, que prometera a Marcos uma vida de luxo e paixão quando o convencera a deixar Lara, via agora o ex-marido da amiga afundar em dívidas. A construtora onde ele trabalhava estava em crise. Ele fora rebaixado de cargo e o apartamento que alugaram estava constantemente em atraso. Enquanto isso, Lara acendia como um foguete. A inveja de Sofia consumiu o que restava da relação. Ela começou a comparar Marcos com Lara. Pelo menos ela era empreendedora. Pelo menos ela tinha ambição. E Marcos, ressentido, rebatia com acusações de que fora Sofia quem destruíra sua vida estável. 1 ano e meio após a traição, Lara estava em uma entrevista ao vivo na principal rádio da cidade, falando sobre a abertura de sua terceira loja, a Flagship Store, de 3 andares, com café anexo, quando seu celular vibrou com uma notificação do Instagram. Era uma mensagem de Juliana. Você viu? Marcos e Sofia estão tendo um barraco público no restaurante Manzoni. Tá todo mundo gravando. Lara olhou para a notificação, então colocou o celular de volta no bolso e continuou a entrevista. O que eles faziam não era mais problema dela. A separação de Marcos e Sofia foi feia, pública e humilhante. Aconteceu em um restaurante caro onde tentavam reacender a paixão. E assim, a história de Lara se encerra, não com um felizes para sempre romântico de conto de fadas, mas com um feliz comigo mesma, que vale infinitamente mais. 5 anos depois daquela noite fatídica na festa de 30 anos de Sofia, Lara não pensa mais em Marcos ou na ex-melhor amiga. Eles viraram apenas personagens distantes de uma história que ela superou há muito tempo. Quando alguém menciona o passado, ela sente apenas uma leve nostalgia, como quem olha para fotos antigas de uma versão de si mesma que não existe mais. O nome Doce Virada perdeu completamente a conotação de vingança e se tornou sinônimo de resiliência e renascimento. A marca expandiu para 7 unidades em 3 cidades diferentes. Lara emprega 42 pessoas, a maioria mulheres que, como ela, estão reconstruindo suas vidas. Ela criou um programa de estágio para jovens de baixa renda, interessados em confeitaria. Virou referência nacional em empreendedorismo feminino. E a ironia mais doce? Lara descobriu que a traição foi, paradoxalmente, o melhor presente que já recebeu. Se não tivesse sido expulsa brutalmente do seu casamento medíocre, se não tivesse sido traída pela pessoa em quem mais confiava, talvez ainda estivesse aprisionada naquela cozinha dos fundos, vivendo aquele passatempo caro que Marcos tanto desprezava. Jamais estaria onde está hoje, na presidência de uma empresa multimilionária que ela construiu com as próprias mãos. A dor que quase a destruiu foi, na verdade, a chave que abriu a porta para a versão mais poderosa de si mesma. Agora, uma reflexão para você que me acompanha. Se você está passando por uma traição neste momento, por uma perda devastadora, ou se sente roubado de alguma forma, seja de tempo, de confiança, de dinheiro, de sonhos, eu quero que você entenda algo fundamental. A dor é um catalisador. Ela é a energia mais pura e intensa que pode impulsionar você a lugares que a zona de conforto jamais permitiria alcançar. Lara não se vingou ligando, gritando, expondo ou rebaixando seus traidores. Ela se vingou vivendo bem, construindo algo maior do que a mágoa, prosperando de uma forma que transformou sua dor em propósito. Essa é a única vingança que realmente vale a pena. Aquela que te eleva em vez de te rebaixar ao nível de quem te feriu. O sucesso dela não foi apesar da traição, foi por causa dela. A queda não foi o fim, foi o impulso. Lara olhou para o abismo, mas em vez de cair para sempre,
Ela construiu asas com os pedaços do que foi quebrado, usou as lágrimas como argamassa e a raiva como combustível. Transformou o bolo despedaçado no chão em um império de açúcar. E você? Qual é o seu doce virada? Que transformação está esperando do outro lado da sua dor? Que versão mais forte de você mesmo está pronta para nascer das cinzas do que foi destruído? Se essa história te inspirou, te tocou ou te fez pensar diferente sobre seus próprios desafios, deixe um comentário compartilhando a sua história de virada. Conta pra gente. Qual foi o momento que você transformou veneno em remédio? Qual foi a traição ou perda que, olhando para trás, acabou sendo o empurrão que você precisava? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias de pessoas que provaram que, no fim, o sucesso é a resposta mais doce a todas as traições da vida. Porque você não precisa apenas sobreviver à tempestade. Você pode sair dela mais forte, mais sábio e pronto para voar mais alto do que jamais imaginou possível. Lembre-se, o melhor capítulo da sua história ainda não foi escrito. E só você tem a caneta na mão. Nos vemos na próxima história. Até lá, continue construindo suas asas.